25º domingo do tempo comum. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Antes de meditarmos sobre o evangelho deste domingo, precisamos te pedir um favor. Dá um like nessa publicação, compartilhe com seus amigos para que a gente possa aumentar os acessos. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim, quando publicarmos conteúdo novo, você receberá uma notificação, ok? Muito obrigada. O administrador esperto. E Jesus disse: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O evangelho de hoje nos mostra que os homens e mulheres que vivem apenas para esta vida terrena são mais espertos do que nós, cristãos, que vivemos para a vida eterna. E Jesus nos aconselha a sermos mais eficientes nas coisas de Deus. Um exemplo disso é o avanço do mal no mundo, porque a catequese daqueles que são mercadores da morte é mais forte do que a nossa catequese. Portanto, irmãos, nós precisamos ser espertos, porém justos e honestos nas coisas de Deus, como os homens do mundo são nas coisas do mundo, ou seja, nos seus interesses e na divulgação do pecado. Você reparou que o patrão da parábola, em vez de castigar o seu empregado, o elogiou pela sua esperteza? E por que ele fez isso? Porque, ao contrário do que muitos dizem, o empregado esperto não lesou necessariamente o seu patrão. E por quê? Essa diferença de 50 no óleo e 20 no trigo era, segundo o costume, um direito do administrador. Era costume naquela época o administrador conceder empréstimos com os bens do patrão. E como o administrador não era remunerado, ele se indenizava aumentando no recibo a importância dos empréstimos. Quer dizer, na realidade, ele tinha emprestado do patrão apenas 50 barris de óleo e 80 sacas de trigo. O resto era lucro que ele ganharia. A atitude do administrador foi sábia, prudente e carregada de desprendimento. Ele privou-se do que tinha direito para ganhar a amizade dos seus amigos clientes, fazendo um grande investimento no seu futuro, porque logo que ficasse sem o seu emprego, ele poderia contar com a ajuda dos seus compradores. Mas então, por que dizemos que aquele administrador era desonesto? Porque seus juros de 100% no óleo e 20% no trigo já eram desonestos, porque eram exagerados. Portanto, a sua desonestidade está no anterior esbanjamento dos bens do patrão. Irmãos, assim se explica o porquê na corrida entre o bem e o mal, infelizmente, está vencendo com vantagem. É porque os malvados são mais espertos, mais corajosos e astuciosos em sua catequese do mal, mais empenhados em conseguir seus objetivos do que os cristãos estão empenhados em divulgar o bem. A nossa catequese está acuada na paróquia, acanhada. Estamos com medo de irmos até a periferia, estamos acomodados no conforto paroquial e não estamos dispostos a enfrentar o desconhecido, levando o Evangelho de Jesus Cristo aos lugares distantes e perigosos. A nossa catequese está muito fraca e podemos ver isso nos nossos sermões e homilias mal preparadas. Não se admite que sejam ditas algumas palavras só para não deixar de dizer alguma coisa e pronto. As nossas homilias e sermões precisam ser bem elaboradas, com muita oração e leituras, porque depois da Eucaristia, a explicação ou reflexão da palavra é o que garante a volta do cristão à missa. Se ele, o cristão, foi à missa e não voltou de lá diferente de quando entrou no templo, algo saiu errado. E esse algo foi a homilia mal preparada. A nossa homilia precisa ser contundente, de impacto, capaz de converter,
tem de ser transformadora da pessoa que a ouve. Aqueles que fazem a catequese do pecado, divulgadores da propaganda do mal, aqueles que são apóstolos do pecado, são mais entusiasmados do que nós. Eles estão nas baladas, nos bailes funks, nas letras das músicas, nos filmes, nas novelas, nas ruas, na televisão, nas escolas, no apostolado, entre aspas, deles e no testemunho dos amigos. Enquanto nós, o que estamos fazendo? Será que já convidamos o nosso vizinho para a missa? Será que estamos dando bons exemplos no lar, no trabalho, na escola? Já fomos em alguma festa, balada, favela, periferia para divulgar o evangelho? Participamos de alguma pastoral da visita? Já fomos visitar as famílias do perímetro paroquial para convidar aqueles nossos irmãos para a igreja e para a missa? E os jovens da nossa paróquia? As missas estão cheias deles? O que estamos fazendo para atraí-los? Caríssimos, por vezes repetimos aqui algumas ideias, porém essas repetições são cabíveis, são necessárias, assim como os comerciais se repetem até conseguir que compremos aquele produto sem questionar seus reais malefícios para a nossa saúde. Repetem mentiras até que virem verdades nas cabeças dos mal informados. Vamos nos esforçar para nos unir. E assim um dia inverteremos esta realidade ao ponto de podermos afirmar que, com efeito, os filhos da luz são mais espertos na evangelização e na propagação do bem do que os filhos deste mundo o são na catequese do mal e em seus negócios. Vá e faça o mesmo. Desejamos a você e aos seus familiares um santo e abençoado domingo.